Caro, uma reportagem do site The Intercept. Esse áudio foi confirmado por Flávio, que afirmou que é apenas um filho pedindo verba para um filme sobre o pai e pediu a CPI do Master para investigações ligadas ao banco. Mas o desgaste se expandiu e uma reunião de emergência foi convocada no QG de campanha do PL em Brasília. Mais cedo, nós já vimos a repercussão entre outros pré-candidatos, como Romeu Zema e Ronaldo Caiado. Romeu Zema do Novo, Ronaldo Caiado do PSD. E agora, quem também se manifestou foi o pré-candidato pelo partido Missão, Renan Santos. Em um vídeo, ele afirma que Flávio é mais uma peça do que chamou de, abre aspas, partido da corrupção, fecha aspas. Parem de fazer essas pessoas tomarem detergente e irem pra frente de quartel pra ser enganado por um bando de bandido. Mas vocês acham que para por aí? O Flávio Bolsonaro é mais uma peça numa engrenagem. Ele faz parte de um partido chamado Partido da Corrupção. E esse partido inclui gente do PT. Então ele basicamente está sem tempo para outra guerra, para prestar ajuda à Ucrânia em algumas dessas frentes. Por conta disso, as conversas estavam sendo mediadas pelos Estados Unidos, estão paralisadas. As rodadas de negociações anteriores não levaram a nada. Então essa carta é, na prática, uma tentativa do Zelensky de colocar a Ucrânia de volta aos holofotes e nas manchetes em um momento que a gente teve alguns dos maiores ataques da Rússia nos últimos meses, mas que a Ucrânia também está conseguindo, por outro lado, retomar alguns territórios que tinha perdido, e impedir também o fluxo de suprimentos e de soldados russos para as linhas de frente. Então, o Zelensky está tentando forçar essa negociação porque ele está numa posição melhor do que ele estava no fim do ano passado, quando teve o último encontro mediado pelos Estados Unidos, que ele falou que todas as propostas envolviam... No mundo todo eles congregam muito dinheiro. Tem muita gente recebendo aposentadoria e tem patrimônio e não sabem usar a internet, e aí as fraudes são focadas nos idosos. Então tem que atacar muito fraude nos idosos, assim, tem que prender e ter uma legislação muito dura, e o resto é enfiar automações e, do ponto de vista da gestão pública, automação e trabalho, vamos dizer, de digitalização para tirar as filas. Política externa, o Brasil tem que atuar de que forma em relação aos Estados Unidos, essas tarifas que são anunciadas, agora tem essa notícia do fim de semana que nós abordamos mais cedo aqui, do veto à carne brasileira pela União Europeia. Tem que ser uma política mais agressiva, o Brasil tem que se posicionar, ou na tua avaliação nós precisamos dançar conforme a música porque não somos tão fortes quanto outras economias mundiais? Ela respondeu para mim, infelizmente em termos de ideias, então não adianta você chegar ao poder por ser popular junto a uma parte do eleitorado e não saber o que fazer quando você chega no poder. Terceiro, que a família Bolsonaro já estava envolvida em escândalos de corrupção antes mesmo de chegar no governo em 2019, e essa corrupção pretérita, especialmente do Flávio, cobrou um preço, tanto que o Bolsonaro teve que destruir a Operação Lava Jato, o próprio aparato de investigação do Estado brasileiro, num acordo com a STF para salvar o Flávio. O Bolsonaro não fez um bom governo, ele se comportou de maneira bizarra ali na pandemia, ele manipulou seus seguidores por muito tempo, enquanto especialmente seu filho Flávio fazia negócios. Esse é o problema, o seu filho Flávio diz que é um representante da moral, dos bons costumes, da família brasileira, enquanto ficava fazendo negócios com gente que não presta durante todo esse período e traindo esse próprio eleitor. O eleitor ficava indo pra frente de quartel, né, pedir intervenção militar contra o STF, enquanto o Flávio fazia negócios com caras que andavam com essa turma do STF. E aí, cara, isso é insustentável. Isso é um projeto político insustentável que se baseia na... Parar, o plano era perfeito se não fosse o Banco Itaú. Porque quem fez aquela famosa matéria do Piauí, que, né, começou a falar, olha, tá acontecendo um negócio muito grande, que era o caso do Vorcaro, foi basicamente a mando da família dona do Itaú, e o Itaú falou, cara, isso aqui é inaceitável. E ele foi pra cima. E aí o sistema financeiro tradicional, normalmente Itaú, foi pra cima do Vorcaro, e aí entra a Rede Globo, e aí todo mundo vai olhando e falando, nossa, o cara comprou todo mundo. E essa é a verdade, ele comprou absolutamente todo mundo. E foi rápido e fácil. O que eu acho, porque foi rápido e fácil. O escândalo do Master, ele acelera mesmo quando acaba a Lava Jato. E quando não tem mais prisão em segunda instância, e quando todo mundo entendeu que se não tem mais prisão em segunda instância, basta ter contatos no STF e no STJ, que você pode fazer os grandes negócios brasileiros e nada vai acontecer. Eu acho que foi essa motivação do... Pô, o direito penal será o direito penal normal pra ela, porque essa pessoa não é membro de uma facção. Ela tá enquadrada dentro da lei brasileira. O faccionado não. Então tem que ter um status diferente. Igual existe em outros países um status diferente para um terrorista. Então o terrorista terá um enquadramento muito diferente. Nos Estados Unidos você teve uma versão disso que foi o Patriotic Act,
que basicamente instituiu um direito penal do inimigo para membros de organizações terroristas islâmicas. E nós temos que fazer o mesmo aqui no Brasil com essas facções. Porque a situação com as facções no Brasil é muito pior do que das organizações terroristas nos Estados Unidos. E dito tudo isso, caso vocês consigam mudar essa legislação, temos outra questão, que é o judiciário. Porque Sim. temos não só um STF problemático, mas vários juízes de várias comarcas que acabam soltando criminosos. Tivemos um caso no Rio de Janeiro recentemente, onde uma pessoa com dezenas, mais de 80 passagens pela polícia, foi libertado porque o juiz entendeu que A pessoa que não tá, isso tá muito errado. Enquanto nação, isso não funciona. Então nós precisamos resolver esse assunto e rápido. Porque isso aí gera uma cultura muito ruim no próprio povo e no próprio país. A gente não pode aceitar isso. E pré-candidato, na política é muito comum fazer alianças partidárias, alianças com vários políticos, para conseguir alavancar os palanques regionais. Tem alguns nomes, os partidos que o senhor considera para apoiar junto com o Partido Missão? Desde a semana passada começaram a mandar o oi sumida. Olá! Olha, Renan, você que tá indo bem. Umas lideranças regionais. Eu vou conversar, eu só não vou conversar com bandido. Agora, com o resto não sendo bandido, defendendo de verdade o projeto e não defendendo o Renan, porque o Renan tá crescendo, acho que sim. Eu tenho que aprender a fazer isso, até porque eu não vou poder governar sozinho.